A verdade é que humanas pode ser sua melhor área, com as melhores matérias. Porque são matérias que com pouco tempo de estudos, você consegue praticamente gabaritar. Pelo menos com o método que eu vou mostrar hoje. Esse método tem 3 passos, então começa com a maratona de videoaulas, depois provas antigas e finalmente preencher lacunas. Foi algo que eu usei para passar em medicina na USP com 3 meses de estudos e que desde então vários alunos já usaram e tiveram resultados similares ou até melhores. Tudo isso começa com a maratona. E o que é a maratona? Sabe quando você assiste uma série no Netflix e quer ver todos os episódios de uma vez? Essa é a ideia da maratona de humanas. Mas aqui a gente vai fazer isso em momentos em que você não estudaria. Então, por exemplo, quando você está lavando a louça, essa é a hora de colocar o celular ali na bancada. Ou quando está tomando banho, você também dá um jeitinho de colocar o celular ali, no transporte. Mas a questão é que precisa parecer que não é estudo, então precisam ser aulas interessantes, divertidas, bem com essa sensação de que não é um estudo pesado, justamente para ele ser quase como o seu descanso do estudo principal, que vai ser de natureza matemática. O outro ponto é que você não precisa anotar nada, não precisa fazer a lista. A ideia que a gente quer aqui é a ideia geral, então como se fosse um quebra-cabeça e você está montando as bordas ao fazer isso. Então aqui o objetivo é ter essa ideia geral, sabe? Saber os períodos da história, mais ou menos o que aconteceu em cada período, meio como uma série. Então você não lembra exatamente em qual episódio aconteceu tal coisa, ou quem falou exatamente o que, mas você tem a ideia geral, o fio da meada. E aqui a gente vai ter o fio da meada da história, o fio da meada da geografia humana e da filosofia e da sociologia, e por aí vai. Isso aqui tudo para quê? Para a gente entender enunciados e alternativas quando começar a fazer provas. Então agora vamos para o segundo passo, que são as provas antigas. E qual que é a melhor forma de fazer? Eu recomendo fazer provas por ano. Então você seleciona as bancas que você vai fazer e você vem lá de trás, seja a FATEC, o UERJ, Enem, o Unesp, as VUNESPs, a FUVEST, a Unicamp, todas essas provas. E agora? Você pode começar aqui, por exemplo, de 2012. Então, você faz todas elas de 2012, depois todas elas de 2013, 2014 e assim vem ano por ano. Então, faz um pacote de provas a cada ano. E a ideia de fazer provas de vestibulares é para te ajudar justamente a preencher essas lacunas que ficaram. Porque é super esperado que, sabe, você não saiba tudo só vendo as aulas. E o que vai te mostrar exatamente o que falta aprender são as provas. Outra coisa que acontece, ao fazer muitas questões em vez de assistir muitas aulas, você vai aprender a ler e resolver rápido. Então você lê o enunciado, lê as alternativas e rápido chega na resposta. E olha como isso vai ser importante na prova do Enem ou no seu vestibular. E uma coisa legal de usar a escada de provas por ano é que você intercala provas difíceis e fáceis. Então, às vezes, você pode quase gabaritar uma prova mais fácil, mas pode errar muito em uma prova mais difícil. Então, você vê que você está indo no caminho certo. Às vezes você erra mais, às vezes você acerta mais, mas você está sempre aprendendo. E essa é a ideia aqui. Então, não existe maratona sem fazer um montão de provas depois, porque é nas provas que o aprendizado vai acontecer de verdade. Aí é essa questão, você vai errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar, e assim sucessivamente até você fazer umas 100 provas, sabe? Muitas, muitas questões. Aí sim você vai ter um entendimento muito melhor da história, você vai chegar lá no Enem, realmente bate o olho na questão, já sei qual é isso que vai acontecer. E isso, gente, eu fiz para medicina na USP numa época em que ainda caía história e geografia na segunda fase. Então, muita gente pergunta, mas a minha prova de história ou de geografia é muito difícil, é muito detalhada, conteudista. E não tem nenhuma diferença. Na verdade, é até mais importante você saber como estudar quando a sua prova é conteudista. Então, focando em provas, você vai realmente fundo, você pega os detalhes, você realmente aprende o conteúdo praticamente completo, muito mais do que se você só visse aulas, ou só lesse o livro, ou fizesse os dois. E a terceira etapa, que tá meio incluída em provas antigas, mas eu decidi separar aqui só para ficar super, super claro, é preencher lacunas. Então, não adianta só fazer as provas. É preciso, em cada erro, voltar nesse assunto ou, sabe, pelo menos ler bem a resolução, aprender isso, para que esse erro não se repita. Ou pelo menos se repita poucas vezes, porque a gente sabe que
não adianta, que às vezes você erra de novo a mesma coisa. Mas a ideia é ir fundo nesse erro. Então, muitas vezes, se você não entendeu a resolução, volta na aula. Não tem problema ver a aula de novo, não tem problema ler um resumo na internet, às vezes você vai lá no Wikipedia ou pergunta para o ChatGPT. Mas sabe, vai fundo em cada questão, não deixa passar uma lacuna. Porque é justamente não deixar passar a lacuna que vai fazer você gabaritar no Enem ou no vestibular. E qual que é a diferença para o método normal, o tradicional? No tradicional, você tem a aula 1, a lista 1, aula 2, lista 2, e assim sucessivamente. Sendo que quando você chega na aula 10, lista 10, você já está esquecendo a 1. E aí, ou você precisa revisar muito, ter, sabe, maior zelo com a sua revisão para sempre voltar e, sabe, não deixar passar nada, ou você aceita que isso não dá certo, que é muito tempo desperdiçado. Eu lembro quando eu comecei com apostilas de um cursinho famoso a estudar para passar em medicina, né? Então era fim de agosto e eu tinha a base de exatas, tinha a base de português, redação mais ou menos, mas eu não tinha nenhum conhecimento de humanas nem biologia. E aí eu precisava desenvolver um método para aprender isso de forma rápida. Então eu comecei primeiro como todo mundo, lá na apostila. Não, eu vou ler isso aqui, eu vou fazer essas 60 questões e e aí demora uma semana e não acaba 2 semanas e você não acabou nem o capítulo 2 e sei lá quantos livros, eram 4 livros, 15 capítulos cada, então no andar da carruagem eu levaria mais de um ano só para ver esses conteúdos e fazer todas essas listas. Então eu vi aquilo e não é possível. Não é possível que só exista essa forma de estudar. E aí eu fui atrás de outro livro no sebo, eu vi lá um livro de história, esse aqui é um livro de história, 500 páginas, volume único. E se eu só ler esse livro? Será que não vai ser mais útil do que ficar capítulo por capítulo, lendo cada detalhe? E eu não tenho como lembrar cada detalhe se eu ainda não tenho a ideia geral. Então eu fui lá, peguei esse livro no sebo, li, e fui lendo e fui vendo que as coisas têm uma lógica, que tudo se encaixa e que eu poderia aprender a história de uma forma muito mais interessante, como se fosse realmente um livro que você está lendo, um romance, como se fosse um filme, uma série, de uma forma muito mais interessante. Então eu vou ler esse livro aqui e é isso. Só que aí depois eu vi que existiam aulas online, em que os professores falavam exatamente o que estava no livro, de uma forma mais engajante, mais divertida, e que eu não precisava sentar ali e ler. Então eu podia assistir essa aula lavando a louça, cozinhando, comendo, tomando banho, indo trabalhar, voltando do trabalho. Então, nossa, foi uma revolução assim nos meus estudos quando eu descobri que eu podia simplesmente não ler ou não ficar ali na apostila. E aí uma pergunta muito comum que às vezes aparece, mas e as questões? Você não precisa fazer as questões para aprender? Você vai fazer as questões. Você vai fazer as questões nas provas. Então, a ideia aqui da maratona é que ela não seja muito longa. Então, não é você passar 2 meses assistindo aula assim, não, é 3 semanas, 1 mês no máximo para cada matéria, para que realmente não aconteça esse efeito de ir esquecendo. Então, por exemplo, 3 semanas com 1 hora por dia de aulas de história, você consegue acabar o conteúdo de história. E aí depois você vai para provas antigas. E aí você pode se perguntar, mas e aí, são várias matérias, como você pode fazer todas ao mesmo tempo? Não, vai fazendo uma por vez, ou no máximo 2 por vez, mas eu recomendo uma por vez, então começa, por exemplo, com história. E aí quando você for passar para questões de história, aí você começa a geografia, ou então espera um pouquinho. Ou seja, maratona de história, provas de história. Aí depois, maratona de geografia humana, e depois provas de geografia humana. Aí depois disso, ou sabe, um pouco depois que você começou provas de humanas, aí você começa filosofia. Um detalhe, isso não vale para geografia física, então geografia física a gente não pode estudar com esse método de maratonas, então tem que fazer as questões, tem que estudar de uma forma mais normal. Então aula, questões, lista sniper, por exemplo. Mas para as outras humanas, gente,
Isso aqui salva muitas horas, muitos dias e momentos de frustração com aprender um monte de detalhe no capítulo 3 e esquecer uma semana depois, que é tudo que você não precisa. Então eu fui seguindo esse percurso e aí depois de passar, eu comecei a criar o blog, falar sobre isso, e aí as pessoas, tá, mas explica melhor como você fez. Aí eu comecei no YouTube e eu fui explicando aqui até que, quer saber, eu vou criar um curso, vou estudar mais técnicas e vamos aplicando com os primeiros alunos, vamos refinando. E aí eu criei o Sniper de Questões. E agora a gente já tá, acho que no 5º ano do Sniper de Questões e a base dele é essa, como estudar de uma forma muito mais rápida e eficaz para passar em cursos super concorridos sem ser gênio, sabe? Sem precisar ser muito inteligente. Então, esse, por exemplo, foi o método para humanas e lá no Sniper a gente tem um método para biologia, para matemática, para física, para química. Então, para todas as matérias, como estudar, como se planejar, como revisar, sabe? E dúvidas que podem aparecer ao longo do ano. Então, como estudar em cada fase, porque não importa, porque não basta só saber como estudar matemática, é preciso saber como estudar matemática se você está começando, se você está no meio do caminho, se você já está quase lá. Então, tudo muda. Então, pensar em como estudar de uma forma estratégica é o que a gente faz no Sniper de Questões. Então, se você quiser também ter um estudo estratégico esse ano para conseguir passar com menos esforço, com menos tempo de estudos em medicina ou em um curso concorrido no Enem e no vestibular, dê uma olhada no Sniper de Questões. Então, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!